Oi, gente, sejam super bem-vindos ao nosso Poditás. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Marcela, fonoaudióloga da nossa comunidade brasileira, né, Marcela? Bem-vinda! Obrigada, meninas. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, né, e falando um pouco da minha atuação aqui. Há 8 anos com a nossa comunidade brasileira. Uau, já tem isso 8 tudo. anos, Isso gente. tudo. 8 anos de experiência, 8 anos de capacitação, né? Porque durante todo esse período a gente tem que vir se desenvolvendo, né? Ainda mais para trabalhar com as crianças. Eu me formei no Brasil, no Isabella Hendricks. E eu vim para cá, tinha 1 ano de formação, né, no Brasil. Que legal. E eu cheguei aqui, no Brasil eu tive algumas crianças que tinham autismo e eu consegui ter um progresso na linguagem dessas crianças. E aí logo eu vim para os Estados Unidos. E chegando aqui eu já tinha um monte de gente me esperando. Gente, vai vir uma fonoaudióloga que fala português, tá chegando. Marcela, então na nossa comunidade brasileira você é a primeira fonoaudióloga aqui? Então, porque realmente eu nunca escutei ninguém. Tem 10 anos que eu tô aqui, eu nunca tinha escutado. Também não Primeira vez que eu escutei foi através de você. Marcela, então, você foi a primeira fonoaudióloga da nossa comunidade brasileira, porque quando eu conheci você há 10 anos atrás, só tinha você. Nunca ouvi falar de outra fonoaudióloga. Você acha que você é a primeira da nossa comunidade? Eu sou a primeira guerreira persistente. Primeira guerreira é ótima, gente. E que correu atrás, né, para estar conquistando aí. Assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui participar dos grupos de apoio, né, a crianças especiais de famílias. E daí, com isso, uma mãe desse grupo falou com uma fonoaudióloga do hospital do MGH, falou que, eu conheci, chegou uma fonoaudióloga que fala português do Brasil. Que legal. E aí essa fonoaudióloga falou assim, eu estou aqui há 9 anos e eu nunca vi nenhuma fonoaudióloga aqui que falasse português. Então, ou seja, para essa fonoaudióloga que estava aqui há 9 anos, né, e para mim que acabou de chegar, acaba que eu fui a pioneira, né, que de legal. certa forma. E com isso, ela me ligou, ela me procurou, ela me ligou. E daí eu comecei, ela me colocou dentro do MGH. E daí juntas a gente fez diversas pesquisas lá dentro. A respeito do desenvolvimento da linguagem, mais o bilinguismo, né? Porque durante todo esse tempo de atuação dela aqui, ela via a necessidade de profissionais bilíngues e só ela falando português era muito pouco. Né, Ô, Marcela, deixa eu fazer um parênteses aí, que eu sei que vai ter dúvida para vocês, telespectadores. O que é o bilinguismo? Porque eu confesso pra você que a primeira vez que eu escutei, tava com isso na cabeça pra eu tive que fuçar o Instagram da Marcela pra entender. Eu falei, opa, é isso aqui. O que é isso, na verdade? Então, na verdade, o bilinguismo é a capacidade cognitiva, né, que nós temos de falar mais de um idioma. Então, muitas vezes você tem, né, a língua primária, a língua materna, que é aquela língua que você ouve desde que a sua mãe está ali com você dentro da barriga. E você vai adquirindo esse segundo idioma, esse terceiro idioma, esse quarto idioma, e nós somos capazes de aprender diversos idiomas ao mesmo tempo. Que legal. Então, o bilinguismo é essa capacidade cognitiva que nós temos de aprender mais de um idioma. Então, além do nosso idioma materno. E você é especializada nesse bilinguismo e também eu vi aqui no seu currículo que você é especializada em autismo. Isso, aí qual foi, dentro desse hospital, nós fizemos pesquisas, né, a respeito desse bilinguismo, dessa forma de aquisição, desses 2 idiomas ao mesmo tempo na criança, porque existem muitos mitos por trás do bilinguismo, né? A respeito que o bilinguismo para crianças que já têm atraso pode confundir ou pode atrapalhar um pouco mais a fala. Isso é um mito? Isso é um mito. Olha, eu não sabia. Achava que era verdade. Né? Isso é um mito e é um mito que vem há anos e anos tentando ser acabado, porque não existe nenhuma base científica que explica que o bilinguismo retarda, atrasa ou confunde a criança, pelo contrário.
Vocês sabiam que mais ou menos a criança, mais ou menos até 7, 8 anos de idade, os idiomas, inglês, português, espanhol, quantos idiomas a criança estiver exposta, fica numa mesma área do cérebro. E na mesma caixinha, eu explico assim para as mães, fica naquela mesma caixinha. E sai dali de dentro as palavras naquele idioma em que a criança tem uma vivência maior. Então, às vezes acontece da criança, né, falar, mamãe, eu quero meus shoes, mas isso não é uma confusão que a criança tem, é pelo contrário, porque a mãe sempre usa shoes, não usa sapato, então e a mãe usa o outro termo em português. Mistura o português com o inglês, né? A própria família faz a mistura e ainda coloca a culpa em que a criança confunde na hora da fala. Será que é por isso, então, que o português da Gabi é bem limpo? Porque a gente fala 100% português em casa. E quando ela vai pedir qualquer coisa para mim ou para o Fábio ou para qualquer pessoa, ela fala a frase inteira em português. Ela não mistura. Isso com certeza é uma consequência. Até mesmo porque os idiomas estão tudo aqui, ó, na mesma caixinha. E aí a criança vai fazendo a assimilação. Então, se uma criança, igual no seu caso, a Gabi, né? A língua materna da Gabi foi no português, que foi o primeiro idioma que ela foi. Então, ela criou uma base no português e depois ela foi para o inglês. Quando ela foi para o inglês, ela assimila ao português que ela já tinha. Então, acaba que aí você vai tendo esse mesmo vocabulário de um idioma para o outro idioma. Então, as crianças, o nosso cérebro tem essa capacidade até mais ou menos 8, 9 anos. Depois, os idiomas vão para áreas diferentes no cérebro. E aí acontece, ao invés da assimilação, a tradução, que é no nosso caso. Porque aí, olha só, o cérebro tem que correr conexões diferentes, mais longas, para você conseguir falar esses dois idiomas ao mesmo tempo. E aí, entrando nesse assunto, né, que a gente quer falar sobre o bilinguismo e o autismo, e aí eu já te mostrei o quanto o bilinguismo faz essa movimentação dentro do cérebro, né? Ele capacita esse cérebro, porque a criança, ao invés de estar naquele só um idioma dentro dessa caixinha, a criança já tem 2 idiomas dessa caixinha. Então, o cérebro, ele se capacita muito mais para saber qual idioma vai usar, a qual momento. É aquilo que você falou. A Gabi, ela já tem essa facilidade automaticamente de saber quem fala português e quem fala inglês, porque ela teve essa assimilação muito boa, muito bem feita nos 2 idiomas. E para as crianças especiais, né, quando a gente usa o bilinguismo, né, o que é um mito, o bilinguismo ele não atrasa, ele não atrapalha. Se fosse assim, crianças, né, que tem só um idioma, vivencia só um idioma como no Brasil, não teria atrasos também. Verdade, né, tá? Verdade. Não teria. Porque o que eu mais escuto é isso. Inclusive eu, né, gente, ali antes do podcast começar, eu já estava começando ali, Marcela, socorro, eu preciso que a Gabriela aprenda a ler e a escrever. Porque ela fala 100% português, fala 100% inglês. A leitura no inglês está lenta, mas está indo. Mas no português nada. E a professora falou assim, Tainara, não se preocupa, quando destravar, vai destravar de uma vez. Eu falei, tá, mas ela fez 7 anos, acabou de fazer 7. Chegou numa fase que eu vejo que ela está frustrada, sabe? Que ela compra os livrinhos, mas está lendo muito lento o processo. E aí ela se frustra, fica nervosa. Aí eu tenho que passar por aquele processo de acalmar ela, explicar que tá tudo bem, que ela tá tentando, que ela tá evoluindo. E realmente, depois que ela foi pro reforço na escola, que tem mais ou menos 1 mês o reforço, eu vi que ela teve uma melhora, sabe? Mas é engraçado que quando eu questiono, as pessoas falam assim, mas é normal, ela deve estar querendo falar só inglês. Eu falo, não, mas a Gabriela gosta de falar português. Acha que dificulta, né? Eu acho que não é isso, de fato. Entendi. Não existe, né, essa dificuldade. Você lembra que eu te falei? Mas espera aí, você quer que ela lê em inglês, ela lê em português, mas ela escreve em português? Exato, não escreve. Só então, se você ficar falando as palavrinhas, que aí ela vai escrevendo, mas não escreve. E na escola ela já começou esse processo, né, de escrita. Então é quanto agora ela tá vendo também o quanto essa falta, né, da mesma forma a fala, né. Então, se a criança começou ali
a fala em português, automaticamente, rapidamente, ela faz a assimilação para essa fala no outro idioma. Da mesma forma a escrita, da mesma forma a leitura. É em tempo, ao mesmo tempo, todos para estar fazendo essa assimilação. E você tá dando essa base, esse estímulo maior para esse cérebro para você conquistar tudo isso, né? Dentro do autismo, gente, o que tem muita dúvida é que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele é algo neurológico, né? Então, tem ali uma chavinha ali naquele cérebro, em alguma área específica em que a gente precisa estar se desenvolvendo. E como eu sou fonoaudióloga, né? Eu sou focada na fala, no desenvolvimento da linguagem. E eu sou a todo momento questionada, Marcela, eu tô à procura, né? O meu filho foi encaminhado para uma fonoaudióloga, mas a gente sabe que aqui a gente só tem fonoaudióloga americana. Eu queria que aqui em casa a gente só fala português. Eu não queria que ele perdesse esse português agora. Eu queria que ele tivesse contato com uma fonoaudióloga brasileira. Mas, ao mesmo tempo, isso me preocupa, porque ele vai para a escola e acaba que lá vai ser inglês. Então, se a gente começar em português, isso vai confundir, isso vai... Todo mundo tem a mesma dúvida, né? Dúvida universal, todos os dias é a mesma dúvida. Pelo contrário, você precisa fortificar um idioma. É por isso que a gente fala assim, pais, fala o idioma que você mais domina, porque é isso que o seu filho precisa. Agora, os outros idiomas... A professora da Gabi, realmente, desde quando a gente colocou na escola, que eu fiz a mesma pergunta que você relatou. Foi a minha primeira pergunta. E agora, o que eu faço? Falo português ou tento falar inglês ou como é que é? E ela falou isso, 100% português. Lá em casa, com meus 2 filhos, foi 100% português em casa, porque na escola, naturalmente, e aqui convivendo nos Estados Unidos, onde eles nasceram, o inglês já vai vir automático também. Sim. Então, eu coloquei eles na escolinha de português, onde reforçou um pouco mais a ler e escrever. Parou na pandemia a escolinha, mas eles fizeram um tempinho e deu para pegar. E até hoje, quando eu converso com os meus parentes no Brasil, e eles ficam, ai, que bom que os meninos falam português, que eles entendem. Meu avô fica doidinho vendo, porque eu tenho parentes que moram aqui nos Estados Unidos, eles têm mais primos que só falam inglês. Então, a família no Brasil fica frustrada, porque não consegue conversar quando eles vão passear lá. Se comunicar, né? Se comunicar. Então, eu acho muito importante falar em português com as crianças, que é o idioma que a gente mais domina, que é o nosso idioma, igual você falou, e o inglês também vai vir, né? Isso, eu sou muito a favor, né? A família tem que falar nesse sentido, mas eu também gosto, assim, Thay, de dar uma preparação para essa criança, né? Por mais que essa criança tá nessa família, o idioma é primordial, o português, mas também antes dessa criança ir para uma escola, é importante dar uma preparação ali breve do inglês, para que essa criança também não chega totalmente assim, sem compreender alguns termos. Então, outro questionamento assim, que eu tenho é que às vezes as pessoas falam assim, Marcela, a minha filha está com atraso na fala, eu já contratei uma fonoaudióloga, ela também é brasileira, ela está lá no Brasil, ela está me ajudando. Mas eu tô vendo que a minha filha, ela não tá se desenvolvendo tão bem, sabe? E pra gente ensinar os nossos filhos aqui, a gente tem um contexto, assim, primordial, porque, querendo ou não, a gente tem um linguajado do país, uma vivência do país, uma cultura do país. Eu falo que a Gabi fala até mineirês. Então, acaba que é importante a gente tá desenvolvendo esse bilinguismo a todo momento, mesmo que vocês falam só português com a criança, mas às vezes você falar com que aquele contexto em que a criança consiga aprender o mesmo contexto na escola, né, do mesmo idioma. Igual como eu sou fonoaudióloga, tudo que eu ensino para as crianças, igual exemplo, eu não falo i de índio, eu falo i de iguana, porque na escola o ai é a iguana, né, também. Então, assim, eu tento fazer com que a criança aprenda, desenvolva o português, mas facilitando essa assimilação ao bilinguismo lá na frente, porque o meu vocabulário usado é de acordo com a terminologia americana aqui, né? Então não vai ter dificuldade lá na frente. Não vai ter essa dificuldade lá na frente. E outra, quando eu pego uma criança, né, às vezes as mães falam, mas
não vai confundir, não vai atrapalhar. E pelo contrário, eu vejo o bilinguismo para uma criança que tem algum atraso, algum diagnóstico, como uma ferramenta muito eficaz para dar uma potência no cérebro dessa criança, para que essa criança consiga fazer novas conexões, deixar esse cérebro muito ativo, aprendendo um outro idioma e ao mesmo tempo tendo uma base muito grande para aprender outras habilidades, né? Para esse convívio, o que é de uma comunicação social, nesse convívio social, essa interação social, porque às vezes, gente, é muito simples falar assim: Marcela, o meu filho, ele é autista, ele não tem uma interação social. Mas por quê? Porque ele tem uma dificuldade na sua fala. Como é que ele vai interagir? Thay, você não fala nem hi nem bye. Tem 5 americanas ali conversando e você tá aqui. Você vai entrar lá no meio daquelas 5 americanas pra você conversar com elas? É ruim, minha gente. Tô com como, 31, né? Não vou mesmo. E por que uma criança que não tem, né, ali uma fala, como é que essa criança vai naquele grupinho daquelas crianças que estão brincando ali? Como que ele vai lidar nesse contexto social? Verdade. Vai se expor a uma coisa que ele não sabe nem como fazer, né? Então, o que acontece? Quando eu pego uma criança, eu desenvolvo o quê? Essa capacidade cognitiva dessa criança em lidar nesse contexto social e abranger. Então, eu pego uma criança, eu pego aquele jogo aqui, que tem todas as escolas, que todas as crianças têm em casa, eu ensino ela a brincar em português. Ok, tô desenvolvendo o idioma português. Mas automaticamente aquele grupinho ali de crianças americanas vai estar jogando o mesmo joguinho em inglês. O que essa criança vai fazer? Ela sabe as regras, ela sabe como jogar, ela vai assimilar tudo que ela tem naquela criança, mas ela vai se sentir mais acolhida, de conseguir fazer de conseguir estar ali durante aquele momento, aquele desafio. Marcela, como que o autismo pode afetar diretamente na comunicação da criança? Então, na verdade, a fala, gente, o autismo, né? Às vezes a gente fala o autismo ele é um espectro, né? Tem crianças que têm o autismo e que têm uma fala super desenvolvida. Uhum. Mas a fala, dentro do espectro do autismo, a fala é como um iceberg. A fala é aquilo ali que todo mundo vê. Então, só que o autismo, ele tem uma base ali embaixo que ninguém vê. Que ela tem que ser constituída para a consequência ser a fala. Então, a fala, então, é como se fosse a última coisa para você resolver. Você tem que resolver lá embaixo, a base, para aí sim destravar e ir para a fala. Isso, a fala, ela é a consequência de uma aquisição de habilidades que vem antes. Muitas vezes, a criança tem uma dificuldade sensorial. Vamos falar de uma dificuldade de foco. Então, a criança é aquela criança que não consegue sentar e que não fala. Eu tenho que desenvolver a fala primeiro, eu tenho que fazer essa criança sentar, essa criança ter esse momento. Por quê? Porque a fala é a consequência disso que vem antes. No caso, você está falando aqui pra gente que a fala é a última coisa. É a última coisa. Primeiro a gente tem que estar uma base, igual exemplo. Primeiro a gente tem que focar a criança. Primeiro a gente tem que ensinar essa criança a brincar, se sentir capaz. E a fala vai ser a consequência de tudo isso, de toda essa preparação. Interessante, né? Porque às vezes também falta de informação e ter também o respaldo, né, de alguém que entende de fato do assunto, porque a pessoa fala, eu mesma, né, tive uma vizinha que falou, minha filha tá com 3 anos e não fala nada ainda. Tá fazendo intervention, né, que fala? Early intervention. Não fala nada ainda. Mas aí é que tá, ela não entendeu ou não foi passado para ela que a fala vai ser o último step. Tem toda a estrutura anterior, que de fato as meninas iam todo dia na casa, ensinava o comportamental, de como brincar com uma outra criança e tal, e depois ia vir a fala. E olha que interessante, eu acho que 90% acha que não, que você tá só sendo eficiente nessa área se a criança já começar a falar. Sim, é verdade. E às vezes tem por trás, né? Igual loucura. Mesmo, né? Uma criança de 3 anos, as famílias chegam e falam assim, Marcela, mas o meu filho não fala frases ainda. Aí eu volto, vamos voltar. Ok. O seu filho, quais palavras o seu filho fala? 3 anos. Ele fala mamãe, papai.
Você me falou 2 palavras que ele fala. Uhum. Para uma criança falar frases, ela precisa ter no seu vocabulário no mínimo 50 palavras. Então, se alguma mãe está assistindo esse podcast aqui agora. Muito informativo, hein, gente? E tem, está preocupada, que tem um filho de 2 anos e meio, de 3 anos, que ainda não forma frases, que ainda não junta 2 palavras. Pega um papel e comece a anotar quantas palavras a sua criança fala. Se nesse papel não tem 50 palavras, você precisa ensiná-lo a falar 50 palavras. Qual faixa etária, Marcela? Para falar frases, a partir de 2 anos, uma criança já é capaz de unir frases, porque um bebê de 12 meses, uma criança de 12 meses, ela tem que ter, no mínimo, umas 10 palavras no seu vocabulário. De 12 meses. Então, 2, 3 anos já tem que falar frases. Então, 2 anos, uma criança já tem a junção, já fala frases de 2 palavras. 2 anos e meio já tem aí 3 palavras. Eu tenho uma filha de 2 anos e 9 hoje, que ela já tem um vocabulário, ela já conta um caso, uma história. Mas entende? também com uma mãe, né, gente? Desse jeito. E que conversa. Deve conversar o dia inteiro em casa com elas. Mas tem outros fatores, né, gente, que hoje impossibilita muito. Ajuda muito, né? Às vezes, as famílias, né, focarem nas telas para ensinar os seus filhos, né? A tela hoje, não que a tela causa o autismo, né? Vamos falar um pouco desse assunto que as pessoas têm muita curiosidade nesse sentido. Thay, você já ouviu falar alguma pessoa, igual no caso, que aprendeu o inglês só assistindo televisão? Tipo assim, só vendo, sem praticar, só ali parada assistindo. A pessoa até desenvolve um vocabulário, mas é uma via só, única ali. Vamos pôr 2, né? Que tem a visual ali e a auditiva. Mas não tem aquele tato, não tem aquela prática. Você ouve, você aprende, você armazena tudo, mas na hora que você vai colocar aquilo ali tudo pra fora, não vai sair por conta da prática. Então, como a Thay falou, mas você tem uma filha, né? Uma mãe fonoaudióloga. Sim, porque uma mãe fonoaudióloga deve conversar com as meninas, contar história, então vai praticando ali o tempo todo. Mas é um investimento pro vocabulário infantil. Então, primeiramente, né? Vamos voltar na minha filha de 12 meses. O que eu faço? Desenvolvo palavras com ela. Então, eu tô trocando ela, mamãe, papai, bola, ampliar esse vocabulário. Ela tem 12 meses, ela tem que ter no mínimo 10 palavras ali. Depois que eu vou passando, eu vou crescendo esse vocabulário, crescendo. Porque aí depois que o cérebro chega naquele pico ali de desenvolvimento de rapidez, acaba que a criança já adquire essas palavras. Automático, ela vai pegando, né? Vai você fala uma palavra nova aqui, o pai ali, ela já... Ela já vai capturando e você vai anotando e vai vendo o desenvolvimento da fala dessa criança. Hoje eu posso perguntar, gente, qualquer família que me liga hoje, meu filho tem quantas palavras o seu filho fala hoje? Não sei, nunca parei para pensar. Ele fala mamãe. Ele fala banana também. Não é assim, você tem que colocar num papel porque é número. É número. O cérebro precisa ter uma certa quantidade de palavras ali dentro para ele conseguir formar frases e desenvolver para dar Eu achei super interessante, porque realmente vai ter muitas pessoas que vão assistir o podcast e vai fazer essa análise. Meu filho não fala nada. Mas quando colocar no papel vai achar 10 palavras. Né, vai achar 10. Então tá. Então vamos seguir a fonoaudióloga lá do podcast das Thais. Eu vou começar a ampliar esse vocabulário do meu filho de 10 palavras. Agora ele fala 12. E os pais são incentivadores, então, né? Quanto mais a mãe conversa, o pai conversa com a criança, mais palavrinhas eles vão falar. Mais palavrinhas. É isso. Não só a televisão ensinando. Não só. Os pais, eles são as chaves fundamentais. Isso faz muito sentido, porque eu não sou faladeira em casa. Meu primeiro filho demorou mais a falar. E eu tinha uma vizinha com um filhinho dela, com 1 ano e meio, ele já falava tudo. E ela ia lá em casa, que ela ficava comparando, né? Tem muito esse negócio de comparação, as mães gostam de comparar. Mas meu filho tá falando, o seu ainda não tá. Eu falei, mas ele vai falar no tempo dele, que eu sou bem tranquila. E aí você tá falando aí, eu tô lembrando dela, porque ela é faladeira. Então, acredito que por ela ser faladeira e conversar muito com ele em casa, também acelerou o processo dele, né?
No meu caso, eu sou quietinha, não falo muito não em casa. E Ele demorou mais a falar. E como se diz, né? Depende também, né? Às vezes você ouve assim, ai, né, Marcela, sua filha faz tanto. O que você faz para isso? A minha filha faz aula de música, né? A minha filha assiste programas escolhidos e adequados para a idade Quais dela. são os programas que você deixaria aqui como um conselho para as mães, uma dica talvez, que ajuda a desenvolver a fala das crianças, que a sua filha assiste, por exemplo? Hoje... Inglês ou português? Tá. Vamos lá. Como eu sou fluente em português, então ela tem um vocabulário muito amplo no idioma português. Eu faço com que ela assista alguns programas em inglês, para ela assimilar esse vocabulário. Eu gosto muito da Mr. Rachel, né, que é bem famosa aí, que ela é uma professora. Então, eu vou lá, coloco no YouTube Mr. Rachel, dentro do contexto social que a Megan vive, né, que a minha filha vive. Então, ela gosta muito de ir no parquinho. Então, eu vou lá e coloco Playground para ela assistir envolvendo aquele vocabulário da vida dela. Do que ela gosta de fazer, do que ela né? gosta de fazer e do que ela precisa aprender. Porque, às vezes, né, naquele parquinho, a gente não sabe o nome específico de cada brinquedo daquele. Mas uma criança nativa daqui sabe. Então, eu preciso dar essa base para minha filha em casa. Então, eu uso a TV dessa forma sábia, né? Você usa a TV ao seu favor, né? Não a deixar ao ali. meu favor Deixar e ao no contexto. YouTube ali, na internet o tempo todo, né? E outra coisa, o que é muito prejudicial é, assim, eu deixo ela assistir TV. Então, exemplo, mas eu vou lá e eu coloco o programa. Quando a criança assiste iPad ou TV, a criança não vê nada por inteiro. A criança fica o tempo todo mudando, né? Então, acaba que a criança não adquire nada, não aprende nada e ainda tem uma falta de foco. Então, assim, quando se vê em telas, é algo muito, muito específico, sabe? A gente tem que estar Qual muito o tempo atento, que você acha ok para uma criança consumir? Ficar nas telas. Né? Consumir, que eu falo assim, tudo, né? Televisão, celular, iPad. Então, tem uma nomenclatura, né, mundial que eles dizem que as crianças até 2 anos têm que ter 0 tela. Não tem outra. As crianças, nessa idade, nesses primeiros 2 anos, a criança ela precisa aprender socialmente nesse convívio. Nossa, 0 telas. 0 telas. Viu, gente? E com 2 anos, a criança pode ter... 99,99% tá todo mundo errado. Todo mundo errado. É difícil, né, nos dias de hoje, mas é errado também. Às vezes, as pessoas pegar um bebê, né, entregar o telefone e falar assim, essa é a babá mais barata que tem. Ah, não. Não, essa é a babá mais cara que possa existir, mas talvez esse preço você não vai pagar hoje. Eu acho que depois ela escutou essa frase futuro, né? na real, porque eu senti um... Não é. Gente, presta atenção. Porque essa babá custa muito. Agora talvez entende? não vai ficar caro, mas no futuro vai cobrar um preço caro, né? Preço caro, né? Porque essa babá, ela não ensina, ela não tá ali, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu sugiro 30 minutos de tela por dia. Igual exemplo, vamos pôr 2 episódios de algum desenho, né? Que a criança goste ali. Tem faixa etária essa indicação? A partir de 2 anos. A né? partir de 2 anos. Mas, gente, até qual idade? Quase impossível isso, né, Marcela, hoje em dia. É quase Faço impossível. ideia, Então, as mães chegando no consultório, conversando e falando. Antes de 2 anos, né? Vamos colocar ali 30 minutinhos ali ainda, um episódiozinho, alguma coisa assim voltada, igual agora mesmo é Natal. Vai ali, coloca um programa de Natal pra assistir, aí vai sair na porta da rua, vai ver uma árvore de Natal, vai ter essa intenção de colocar mais palavras para fora, porque aquilo que ela ouviu e ela viu, ela vai conseguir praticar, que ela vai se atualizar esse contexto de fora. Então, a gente pode aproveitar dos próprios holidays, desses próprios feriados, para a gente estar impulsionando essa tela de qualidade, né? Para estar desenvolvendo essa fala. Mas, como a gente falou, né, da fala ser
ser esse iceberg, que a fala é só o que a gente vê, mas ninguém vê essa base embaixo, eu falo que a fala, para uma criança falar, ela tem que ter adquirido antes três grandes áreas do desenvolvimento. Então, primeiro, a criança ela tem que ter uma imitação. Então, se a criança ela não imita, né? Ela tá lá na televisão. E aí, ela não imita o que ela vê na televisão. Então, olha só. Para a criança falar, a criança tem que imitar. A criança tem que ter um contato visual. E a criança tem que seguir um comando. Se a criança tem dificuldade em uma dessas habilidades, a criança não fala. Tipo assim, a criança tá assistindo um desenho do cachorrinho. Aí, explica mais, numa linguagem mais... No dia a dia, mais né? simples. Tipo a Gabriela. Quando a Gabriela tinha 2 aninhos, ela assistia um desenho de cachorrinho lá. E aí virou e mexeu, ela ficava fazendo... Imitando, imitando o cachorrinho. Imitando. E latia, ou ela ficava assim, andando. Sim, a respeito de telas, né? Eu falo igual, tudo bem que ela imitava um cachorrinho, mas uma outra dica que eu dou na escolha de programas, principalmente crianças com menos de 2 anos, na escolha de programas de TV, são programas com pessoas reais para desenvolver essa imitação. Porque às vezes uma criança tá lá assistindo e tá vendo a galinha pintadinha. A criança ela não tem essa noção, mas ela já vê que aquela galinha pintadinha é diferente do que ela, e que os movimentos que aquela galinha pintadinha tá vendo, às vezes ela não vai conseguir reproduzir, porque aquilo é uma galinha, ela é uma pessoa. Então, nada de galinha pintadinha. Não a respeito, eu dei um exemplo da galinha pintadinha, mas pode ser a Peppa Pig, algo assim, mas que seja programas reais para a criança desenvolver essa imitação. Mas o programa real é o quê? Pessoas humanas. Isso que a gente está tentando passar aqui pro podcast, na prática. Na a mãe prática, tá lá em são casa, pessoas humanas. vai procurar alguma coisa no YouTube. Um programa número 1, Bounce Patrol, para as crianças menorzinhas. Bounce Patrol é um programa que é em inglês, mas é um monte de humanos que dançam, que interage com as crianças. E aí tá lá dentro sim. de um ônibus, Na mas minha são pessoas. época era o Barney. A turma do Barney. Até hoje eu sei cantar a musiquinha. Que são pessoas. Então, acaba que quando a criança tá vendo aquele humano dançar, a criança vai ter uma intenção muito maior de imitá-lo do que a criança Do que colocar um desenho de só cachorrinho. Uma pessoa, né? só ou de só cachorrinho. Peppa Pig. Entendi. Quem é muito legal também é o DVD da Aline Barros. Né? Muito legal para as crianças, para as menores, interage muito, tem dança, ela conta história. Isso, fazia muito sucesso com o meu menino, era pequenininho, assistia muito. Tem outro exemplo de um programa assim, são 3 palavrinhas, 3 né? palavrinhas, que, querendo ou não, muito bom. Tem humanos, mas também são personagens humanos que estão fazendo. Por quê? Porque a criança, a primeira coisa, uma criança menor de 2 anos, ela vai desenvolver essa imitação. E a imitação é a nossa maior zona de aprendizagem do ser humano, exemplo. É a nossa maior fonte de aprendizagem através da imitação. Quando vocês vão num restaurante, aí pela primeira vez, aí vocês não sabem ali onde vocês pegam a comida, o que vocês fazem? Olha o outro do lado. E faz igual. Ou seja, é a nossa maior zona de aprendizagem. Então, e se uma criança não imita aquele The Reels, não imita o motor grosso durante aquele programa de TV, a criança não vai imitar a fala, porque se ela não imita o grande, ela não vai imitar isso aqui pequenininho, porque para imitar a fala, a criança vai começar a olhar para sua boca. E o segundo fator lá é o quê? É o contato visual. Então, primeiro a imitação, segundo o contato visual. E terceiro, o segmento de comandos. Porque se a criança também não compreende o que você solicita, não tem essa decodificação do que ela ouve, processa para dar um retorno, a criança também não vai falar. Se você ouve, né? A gente ouve muito. Eu compreendo tudo em inglês, mas eu não sei falar. Será se compreende Acho que a maioria mesmo? dos brasileiros fala isso aqui, né? Assim, será se compreende mesmo? É a frase que a gente mais escuta. Eu entendo tudo, mas eu não sei falar.
Então, Verdade. assim, será que se compreende mesmo? Por quê? A compreensão tá aqui, o fator da fala. A criança autista, ela tem dificuldade em uma desses aqui ou até nas 3. Então, quando eu pego uma criança autista para eu dar desenvolver na fala, a primeira coisa que eu analiso é imitação. Segundo, contato visual. Essa era uma pergunta que eu já ia te perguntar. Como que você ajuda as crianças autistas assim, né? Então, a primeira fonte que eu analiso comunicação. é a imitação. A segunda, contato visual. E o terceiro, segmento de comandos. Para eu conseguir desenvolver, ter essa fala. Então, se a criança não tem uma imitação, eu desenvolvo a imitação. Seja ela verbal, seja ela não verbal, depende do nível da criança, mas ela tem que imitar. E o outro, contato visual, né? As crianças autistas. Tem muitas vezes, não tem muito aquele contato visual muito fixo. Então, essa criança tem que ter um contato visual 100%, porque ela é vendo que ela aprende, né? Então, assim, Marcela, na prática, né? Eu tenho um filho e eu tô na dúvida se ele tem algum grau de autismo, se eu deveria também ter a ajuda de uma fonoaudióloga. Qual dica que você daria para uma mãe que vai assistir o nosso podcast para ela tentar fazer em casa um pré-teste, né? Digamos assim. Eu acho que a mãe pode, primeiro, analisar, né, como que é o convívio social dessa criança com outras crianças, né? Se essa criança fica só com a mãe, quanto tempo de tela essa criança... Isso é um fator analisado. Hoje, quando uma mãe me liga, é aquilo que você falou. Né, de cada caso. Então, a minha filha está com atraso na fala. Ela assiste muita televisão? Sim. Quais programas de televisão que ela assiste? Porque daí eu já consigo analisar. Ela assiste só Paw Patrol, ou seja, cachorrinhos, né? Vamos começar a fazer com que essa criança assista programas com pessoas reais para a gente saber qual é o nível de imitação que essa criança tem assistindo aquelas crianças reais, se ela vai dar um retorno daquilo que ela vê. Imitação, né? Essa criança, qual que é o contato visual dessa criança? Eu analiso essa criança em decorrente com outras crianças, porque a criança que não tem um contato visual, às vezes ela não consegue estar naquele grupo social, porque ela não vai conseguir seguir esse grupo em tudo, né? Tudo gira em torno do outro. E o segundo, essa criança, ela compreende quando você fala assim, né? Pega o seu sapato, joga aqui no lixo. Então, assim, são esses fatores iniciais que eu busco compreender para eu conseguir desenvolver e ter essa consequência na fala. Eu sou uma fonoaudióloga muito, muito voltada para essa área acadêmica. Porque eu acredito, como eu falo aqui, a todo momento, a fala ela é a consequência de diversas outras habilidades. Então, para a gente conseguir a fala, eu consigo fazer com que a criança desenvolva outras habilidades. Então, exemplo, quando uma criança chega para mim, não importa a idade, né? A partir de 2 aninhos ali, eu faço com que essa criança pinte. Eu sento com a criança, eu faço com que ela pinta. Se essa criança está pintando, ela está imitando, ela está olhando, ela está seguindo um comando. Pinta aqui de vermelho, pinta aqui de verde. Ela está fazendo um comando. Automaticamente eu estou desenvolvendo a fala, mas também eu estou dando essa base muito forte para essa criança desenvolver a fala, né? Porque essa criança está sentando, está pegando uma folha, está desenvolvendo esse raciocínio de resolução de problemas o que quer pintar nessa folha, nesse sentido, assim, que é o meu trabalho hoje. Nossa, Marcela, né? Eu tive indicação sua, você é a melhor, né, eu quero muito que você esteja com meu filho hoje, primeiramente porque eu sou o idioma da mãe, né? As crianças sentem esse afeto um pouco, essa proximidade um pouco. E segundo, que eu analiso quais são as capacidades cognitivas dessa criança, o que essas crianças sabem, daquilo que ela sabe, eu desenvolvo aquilo que ela tem dificuldade, analisando o que ela sabe. A criança não sabe pintar, vamos começar a pintar? Essa criança, né, vamos começar a ter um foco ali. Ela pintando, eu estou ensinando cores, eu estou ensinando palavras novas, eu estou trabalhando a musculatura, porque quando a criança fala azul, rosa, vermelho, está mexendo isso daqui, isso aqui vai estar desenvolvendo outros sons, outras palavras.
Quanto mais a criança vai falando palavras, mais isso vai ficando mais natural para ela e tendo esse input de falar palavras novas. Muito interessante. E Marcela, agora, né, a gente tá super feliz que ela abriu, gente, um daycare. Tá abrindo, não, né? não é daycare não, minha gente. Aproveitando nisso, né, aproveitando esse gancho, ela abriu uma escola em Peabody. E Marcela, conta pra gente a diferença de um daycare, porque muita gente fala assim, a Marcela abriu um daycare. Não, não é um daycare. Qual é a diferença do daycare para a sua escola que você abriu em Peabody? Sim, né, agora eu estou empreendendo, estou muito feliz, Super estou muito feliz animada. Né, vocês sabem, né, como se diz, os passos, né, que é pra gente chegar nisso. É um center, ele é uma escola, né, na verdade. A diferença é que ele é um espaço comercial. As pessoas que trabalham num center são professoras que têm que ter são pessoas formadas mesmo, né? E formação aqui nos Estados Unidos também. Os horários também são diferentes, não é aquele horário tão cômodo para a família, né? Que a criança vai ficar lá de 7 a 7, né? Um horário estruturado escolar mesmo. Essa é a diferença de um center para um daycare. As crianças lá vão aprender ciências, estudos sociais. Existe um currículo. E para qual a idade acadêmico. dessas crianças que elas podem participar da escolinha? São crianças de 12 meses até 5 anos de idade. Então até antes de ir pro kindergarten aqui, né? Isso, então as crianças, né, os infants and toddlers, que são considerados crianças de 12 meses até 2 anos e 9 meses, ficam em uma sala. Depois nós temos os preschoolers, né, que são as crianças de 2 anos e 10 meses até os 5 anos. Mas todas essas crianças têm uma base acadêmica, curricular, destinadas em todas as áreas mesmo, de linguagem, de matemática, de estudos sociais. Isso é a diferença. E no seu center, você tem crianças especiais? Você tem um ensinamento para eles? No nosso center, nós somos abertos, as crianças especiais são muito bem-vindas, mas nós também temos programas destinados para as crianças especiais, porque o que acontece? Quando uma criança tem um diagnóstico, essa criança ela vai para a escola pública mais cedo, né? A criança vai para a escola pública com 3 anos. E dentro de uma escola pública, lá dentro tem todos os profissionais que essa criança precisa, né? Eu não sabia. Dentro da escola pública. A escola pública pode tem ir aqui, né? Tem. Com 3 anos? Quando a criança tem um diagnóstico, a criança recebe a intervenção precoce até 3 anos. E aí, com 3 anos, essa intervenção precoce acaba e essa criança vai para a escola para dar continuidade desse tratamento. O difícil aqui é conseguir o diagnóstico. É difícil. A maior luta das mães Sim. brasileiras que me seguem. O pessoal pede muito ajuda. Thalita, você sabe como que faz? Gente, tantas mães lutando aqui pro diagnóstico para o diagnóstico de autismo. Por que é tão difícil, será? Eu ia fazer essa pergunta. Tem Por que você vaga? acha que é tão difícil eles darem o diagnóstico? As mães sofrem muito. Eu tenho amigas que têm um filho com autismo e não conseguiram o diagnóstico. Já tem 2, 3 anos tentando. Então, na verdade, os profissionais, né? Então, vai a equipe de intervenção precoce fazer essa avaliação inicial com as crianças. Só que para uma equipe, às vezes, é um pouco complicado eles terem essa percepção voltada para a cultura das famílias brasileiras. E você vê que os médicos aqui, gente, eles precisam, assim, de muita informação vinda das famílias para eles darem um diagnóstico deles. Parece que os médicos aqui têm um pouquinho de medo também de dar qualquer diagnóstico. Porque... não é igual no Brasil, não. É bem diferente aqui. É a reclamação de todo mundo. O diagnóstico do autismo, né, ele é muito complexo, né? Porque o autismo, ele envolve muito comportamento, né? Então, exemplo,
Chega lá uma criança, né, filho de brasileiro, com 2 anos, a criança tem atraso na fala, a criança tem alguns comportamentos de dificuldades para se alimentar, dificuldades para seguir rotina. O médico não vai pegar tudo aquilo e pegar aquela... Ok, tem 3 grandes áreas que se encaixa dentro do autismo, mas ele não pode dar um diagnóstico porque ele não sabe qual que é a base que essa criança tem para ter desenvolvido isso. Por que essa criança... essa criança... Fazendo um parênteses, né? Pode ser que aconteceu que houve uma separação, né? Prejudicou o filho. Essa criança fica na tela o dia todo, Exato. essa mãe não tem Talvez tempo não pra é essa o criança. autismo, né? Então, assim, acaba que nesse sentido... Ou então, também eu já escutei, né, de cliente aqui que veio pelo México e a filhinha falava tudo no Brasil. Mas foi tão traumatizante a vinda pelo México que ela travou. Eu conheço uma família assim, que eu atendi na assistência social assim. E falava tudo. A menininha agarradinha com o pai dela e parou de falar. Parou de falar. Traumatizou, porque na fronteira eles separaram ela dos pais, né? E assim, e aí houve o trauma E assim, não é só a criança parar de falar quando chega aqui. É porque o contexto do vocabulário para uma criança falar dentro desse país é diferente. Igual eu peguei uma mãe, ela é professora no Brasil, e ela entrou em contato comigo porque ela tem um filho que ele tinha um desenvolvimento ótimo no Brasil, mas chegou aqui e ele parou de falar. Entra 100% nesse contexto. E ela chegou na época agora do Thanksgiving. Então, assim, essa criança, exemplo, sai na rua. Essa criança nunca tinha visto aquelas folhas das árvores coloridas. Então, que vocabulário a criança vai ouvir para falar aquilo? Qual que foi o meu trabalho com essa criança? Eu fui desenvolver o contexto social, cultural do país, para essa criança ter uma noção de onde ele está, do que ele vive. E aí eu fiz acadêmicos para ela, trabalhar com as folhas coloridas da árvore, com todo o tema que era do Thanksgiving. Ela falou: Marcela, a gente saiu na rua, ele começou a me contar, olha aquela casa, o peru, olha lá que tem as folhas coloridas, e essa folha que é verde. Gracinha, né? Ou seja, parece que ele deu um contexto de onde ele está. Então, quando as famílias como chegam... se ele se sentisse perdido, né? Perdido. Vai falar o quê? Não conheço nem onde eu estou, tipo assim, né? Entende? As crianças estão brincando com o joguinho do porquinho ali. Ele nunca viu aquele joguinho na vida dele, não é o mesmo que tem no Brasil. Então, ele tem que aprender a jogar, ele tem que aprender a fazer aquilo para ele ter esse contexto social. Nossa, mas olha como que o negócio é muito mais complexo, baixo, né? A base. De novo, Meu Deus. Fala é isso aqui, é o que todo mundo vê, mas a base pra ter essa fala é muito complexa. Olha quantos anos nós, imigrantes, demoramos para ter uma fala fluente no idioma. A gente precisa de uma base muito grande de vivência, de estudo, de prática, de experiência. É um total, entende? Vai chegar a época que eu vou ter que assistir filmes para eu conseguir aprender esse idioma. Vai ter outra época que eu vou ter que ir para a escola. Vai ter outra época que eu vou ter que ler. Vai ter outra época que eu vou ter que ir para um lugar que todo mundo só fala aquele idioma para eu aprender. A criança... ela é uma esponjinha, assim, ela aprende tudo muito rápido, mas ela também precisa, de novo, de uma base para ela conseguir absorver tudo isso. Eu achei muito interessante, assim, o nosso podcast de hoje, até porque também dá um pouco de alívio para os pais que vão assistir, e eu também acho que vai dar um pouco de alívio também para as crianças, porque às vezes os pais colocam uma pressão tão grande, né? Tipo, não tá falando, mas não olha o que tá por trás, o que tá acontecendo por trás, né? Por isso que é importante procurar uma profissional qualificada para ajudar, né, tá? Muito interessante. E como que faz aqui na comunidade brasileira? Você já tá há 9 anos. Há 8 anos. 8 anos aqui na comunidade, atendendo as crianças, as famílias. Sim, e agora você abriu o seu center. Isso. Como que faz para conectar esse povo com você, né, tá? Com certeza. Durante esse período, né, hoje eu tô abrindo o meu center, mas eu já tive atuações em ambulatório, em hospitais, em escolas públicas, em escolas privadas, e também já fiz atendimentos nas casas, né? Da mesma forma como o Early Intervention. E hoje
Eu tenho a minha estrutura, né, o meu center realizado lá em Pibre, que, como eu falei, ele tem um programa né, que vai funcionar da escola mesmo, né, a partir de janeiro, mas eu também tenho outros programas voltados para estar desenvolvendo sempre esse português, né, como língua de herança para essas crianças, para essas famílias. Então, eu tenho classes individuais, eu tenho classes em grupos sociais, de diversas idades, tudo desenvolvendo essa fala, mas a fala sendo consequência desse contexto social e acadêmico preparado, né, para essa assimilação de vida e de contexto que a criança vive aqui. Então, assim, além, né, de você ter o trabalho de fonoaudiologia, digamos que a Gabriela, no meu caso, né, que eu até estava conversando com você, a Gabriela está com dificuldade na leitura, então encaixa no seu programa do Center também. Encaixa no meu programa de português como língua de herança. Por quê? Porque a criança, ela vai, no caso da Gabriela, a escrita dela vai ser a consequência desse aprendizado cultural e do português, porque o que ela vai falar, o que ela vai fazer vai se assemelhar nessa escrita, porque a gente vai aprender, igual vamos falar. Esse programa de português como língua de herança, ele é um programa mundial. Tem gente que faz isso lá no Japão, na Europa, em diversos outros países. Legal. Que faz com que a criança não aprenda só o português, mas que aprenda essa herança. Então, exemplo, no Sul, quais são as brincadeiras do Sul? O que as crianças têm? Uma herança cultural, uma herança né? cultural, para que os nossos filhos, eles não chegam só no Brasil, às vezes sabendo só o português, mas que ele consiga chegar lá e não ser aquele choque quando ele vê que as crianças sobem em árvore, pulam em lama, entende? Interessante, sentido. Né, tá? E a consequência disso tudo é a gramática, porque aí a criança vai escrever, a criança vai colorir, a criança vai ler, a criança vai fazer projetos, e isso, a criança vai se alfabetizar. Isso no caso da sua Gabi. Isso é muito interessante, porque realmente, esses dias a Gabriela falou assim, mamãe, pipa? O que é pipa? Aí eu fui explicar, né? Gracinha, que é a pipa. Ela é uma gracinha. Então, além de você ensinar a leitura, a escrita, a fala, eu acho isso bem interessante, o seu olhar empático, é porque você faz com paixão, né? Vamos dizer a verdade. Eu conheço a Marcela tem 8 anos, quando eu fui contratar o serviço que ela trabalhava na Kelly. Mas lá atrás, há 8 anos atrás, a Marcela já estava com o trabalho dela, igual você falou, a pioneira, teve muita paciência e persistência. Aí começou a atender um aqui, um acolá, tipo aula particular, né? Era aula particular. Tinha os meninos da Natália. Isso. Você começou com os dois, não foi? Separado. Um era para uma função, o outro era para outra função. Isso, um era para desenvolver a linguagem, o outro era para aprender o português. Olha que interessante. E eu lembro que no estúdio da Kelly, o nome da Marcela sempre era citado, porque sempre indicava para uma mãe que estava com dificuldade com o filho na fala, a outra mãe um filho autista, a outra mãe que o filho só falava inglês, mas não falava português, a outra com dificuldade que o filho não estava falando nada e estava com 4 anos. Tanta gente então, com dificuldade, o que eu acho legal que o trabalho da Marcela foi literalmente um boca a boca mesmo, né, Marcela? Foi muita indicação, e olha indicação. Só, eu caí no estúdio de fotografias. Fotografias é uma comunicação, a fonoaudiologia envolve todos os aspectos da comunicação. Né? Então, eu cheguei nessa comunicação visual, que são as fotos. Né? A dona, ela tem um diagnóstico de autismo. Sim, ela a Kelly já fez podcast com a gente. Tem um hiperfoco em fotografias, ela é excelente, ela tem uma empatia enorme em compreender, ela tem descontos também para as famílias especiais. O filho dela tem um diagnóstico do autismo, a mãe dela é assistente social do Early Intervention pelo governo. Então, sabe quando você chega no lugar certo, na hora certa, então... Com as pessoas certas, com as pessoas certas, né? Então, assim, tudo isso me favoreceu, porque ela compreendia a demanda que a gente tinha, né? Igual eu fui pro hospital me estagiar, ela entendia que eu precisava ficar ausente naquele dia para eu me crescer em todos esses sentidos, sabe? E eu acho que foi assim um divisor de águas para você, mas também até para a Kelly mesmo, porque a gente começou a aprender a olhar
as crianças com outro olhar, porque aí tinha a Marcela que dava um olhar, né, que ela é especialista, então a gente começava a entender também as crianças que vinham no estúdio especiais e começou muita indicação mesmo. Sim, Acho hoje que quase todo mundo do estúdio passava na Marcela. Não vou falar 100% não, mas eu vou falar que 99%. vamos falar 97% é boca a boca, é boca a boca. Foi, eu lembro, porque até era hoje muito... pro meu center, sabe, assim, todas as ligações, eu tive uma referência muito boa de você, que você, além de ser fonoaudióloga, né, hoje eu faço faculdade, eu tô me formando aqui nos Estados Unidos como pedagoga também. Que legal, e é sua cara, né? Então, assim, eu tô assimilando, sabe, essas duas profissões que andam juntas, né, nesse empenho aí, desse desenvolvimento cognitivo, comunicativo e hoje também bilíngue, né, dessas crianças. Que legal, assim, tô muito legal, né, tá? Então, o meu center, gente, é aquela escola tão sonhada, né, que nós procuramos tantos, que seja assim muito completa para as nossas crianças diante a nossa superestrutura e também que envolve esses 2 idiomas, né, que é os 2 idiomas associados com os 2 contextos sociais e culturais do Brasil, mas também toda a metodologia em inglês. Então, olha, a criança... deve ser uma escola, com certeza, muito especial, que as gente, crianças que tiver o privilégio de estudar lá vai ser muito legal, né? E as vagas são limitadas. Ai, mundo gente, sabe. tem que correr. Meus meninos já cresceram, senão com certeza ia no ser o meu Insta dela, investimento. que ela posta muita coisa com as menininhas dela, né? E você vê que é muito educativo as brincadeiras. É 880, né, gente? Eu olho e falo assim, meu Deus, eu não tenho a paciência da Marcela. Aí eu olho, nossa, mas a Marcela é incrível mesmo. Você fica assim também, meio que se culpando, né? Porque a Marcela é uma calmaria, uma paciência. Olha, eu tento assim, sabe? A todo momento eu tento raciocinar diante tudo, né? Acaba que eu também tenho essa vida toda corrida que todo mundo tem, né? Então a gente tem que realmente compreender, e eu ensino isso para todos os pais, para como que a gente consegue ser nota 10 em tudo, de certa forma, né? Igual exemplo, quando eu deixo a minha filha em frente à televisão, eu associo o que ela tá vendo com aquele brinquedo que ela tá tocando. Então, assim, eu utilizo dessas ferramentas de uma forma adequada, sabe? Isso faz toda a diferença, assim, no que as pessoas ouvem, no que as pessoas me conhecem, sabe? Eu acredito muito no potencial da criança, muito. Então, se a criança for capaz de falar hi em inglês, ela é capaz de falar oi em português. Se ela... seja qual for o seu diagnóstico, se ela for capaz de falar uma palavra em um idioma, ela é capaz de falar no outro, porque é aquilo que eu ensinei no começo. Tá tudo no mesmo lugar. E aí as mães acham que isso é mágica, porque as mães têm essa dificuldade assim, porque ele só tá falando inglês, então essas palavrinhas que ele fala, eu não falo no outro idioma pra não atrapalhar. Aí eu chego lá e a criança fala, open, eu, abre! Aí a mãe gela e fala, nossa, mas ele começou a falar open antes de ontem, você falou abre, isso não agora vai confundir. Aí eu vou embora, a criança fica, abre, repetindo. Repete. Nesse sentido. Não é que a criança literalmente assimilou o contexto e ela achou tão divertido eu falar e essa compreensão que ela vai ter essa continuidade de falar, entende? A gente tem que só usar as ferramentas corretas. E uma dica, assim, pra quem tá assistindo aqui, né? Uma dica de ouro, hein, gente? Pega a dica dela, gente. Né, um contexto, assim, muito amplo. É a respeito, igual eu falei aqui, abre, né? Porque muitas crianças, né, dentro do espectro autismo, que tem algum atraso no desenvolvimento da linguagem, a gente percebe na hora que essa criança ela tem uma dificuldade ali no cérebro naquela área da linguagem. Então, para a gente estar desenvolvendo a fala dessa criança, a gente não pode ficar lá batendo naquela área que ali já está um pouquinho atrasada. A gente vai estimular outra área do cérebro para a gente criar comandos para ir para essa arinha que está atrasada. Né? Então, eu uso muito da música. Você lembra que eu te falei, a filha da Marcela tem um vocabulário ótimo. Eu invisto numa aula de música para ela. De música, por quê? muito Porque importante. a música... Por que um gago, quando ele canta, ele não gagueja?
Já Verdade. pararam pra pensar? Todo mundo... Eu sei que o gago, quando canta, não gagueja, porque todo mundo fala, né? Mas por quê? Não Por sei. quê? Porque a gagueira, ela não tem cura. A gagueira, ela tem tratamento. A gagueira, ela é uma disfunção mesmo no cérebro, na área da fala. E aí, o tratamento da gagueira é a partir da Achava música. que tinha Então, cura. quando o gago canta, o gago não tá trabalhando aquela parte da fala onde tem a dificuldade. O gago tá utilizando o cerebelo, que é a primeira parte do nosso cérebro que se desenvolve aqui atrás. Então, é a parte responsável pelo movimento. Então, quando o gago canta, o gago não tá lá naquela área. Então, o tratamento da gagueira é através do ritmo. Quando eu pego uma criança que tem uma dificuldade na fala, eu desenvolvo essa fala através da música, porque eu sei que eu não tô lá naquela teclinha onde tem dificuldade. Eu Olha vou que ali para interessante. onde... E toda Você criança... usa um outro mecanismo pra resolver o problema. E além de ser lúdico, divertido, porque as crianças, todo mundo fala, meu filho ama música, ama cantar, ele se envolve com isso, nesse contexto. De novo, a gente tem que ter a ferramenta correta para a gente estar desenvolvendo. E isso tudo é ensinado para as famílias. Porque, né, Muito bom, né, Tá? a família tendo isso como base, acabou o desenvolvimento da criança. E agora eu tô com uma curiosidade. Qual dica você daria para nós, mamães, que você fala assim, pelo amor de Deus, não faça isso, por favor, que prejudica o atraso eu acho na que eu já fala sei o que é que ela vai dos seus falar. filhos. Qual é a dica? Assim, uma coisa que nós, né, da nossa comunidade brasileira, a gente fala muito ou faz muito, que você fala assim, não, por favor, se você Não puder faça evitar isso, né? isso, evite. Celular para criança. Celular, gente. Imaginei que ela fosse falar Na verdade, isso. o celular, Infelizmente, você dispositivos fala móveis. tudo, né? iPad, celular. Sim, dispositivos móveis, porque isso é aquilo que eu falei. A criança, ela não tem o início, o meio e o fim. Entende? A criança, ela vai ficar mudando o tempo todo ali de vídeo. O tempo todo. Deixa eu perguntar para você, inclusive as crianças autistas, Inclusive, isso vale para eles também? principalmente porque Porque as eu conheço crianças... vários autistas que as mamães controlam eles mais pelo celular. Tipo, se não der o celular, as crianças ficam muito nervosas. Como que elas vão trabalhar isso com É uma boa essas crianças? pergunta mesmo, realmente Porque, acontece na verdade, isso. né, um dos fatores, né, principais que se caracteriza o autismo é esses comportamentos restritos e repetitivos. Então, quando você entrega um dispositivo desse para a criança, ela só vai assistir um programa e aquele pedaço. Ou seja, um programa e aquele pedaço não vai trazer informações novas para essa criança. Essa criança vai ficar ali focada o tempo todo só nisso, só nisso, só nisso. E onde que essa criança vai ampliar seu vocabulário ou diversas outras habilidades. Agora, se você pega uma criança, né, que tem esse tipo já de comportamentos restritos e repetitivos, e liga uma TV e coloca um filme, coloca um desenho animado, essa criança, ela vai ter uma intenção muito maior de conseguir desenvolver um contexto de vocabulário, porque ela vai assistir o desenho todo. E se você ainda pega um programa desse de TV, exemplo, que seja Cocomelo, e pega um brinquedinho do Cocomelo e ainda dá na mão da criança, aí você ainda vai potencializar com que a criança ainda veja, ainda ouve e ainda brinca no tato. Então, que legal, tá vendo? Tá. A intenção dessa criança se desenvolver é muito maior, mas dispositivos móveis para qualquer criança é prejudicial, e para as crianças que têm um diagnóstico do autismo é mais ainda, porque a criança só fica na zona de conforto dela. Mas e o plano B, Marcelo? A pessoa foi no restaurante com a criança tá inquieta e a mãe já tá viciada em dar só o telefone. Ah, dá o telefone porque ela fica quieta. O plano B, o que faz? Tá, entregar um telefone num restaurante já pode ser um plano B, em que a mãe só use esse dispositivo como se móvel fosse uma emergência, né? Em algumas ações. Então, tipo, em vez de você dar o telefone para sua criança, especial ou não especial, o dia inteiro, Que você vai deixar ele só no plano B. Só no plano B, entendi. em momentos oportunos. Deixa eu explicar a respeito dessas três zonas. Olha só. Tem a zona de conforto, que é aquilo onde a criança já sabe tudo. A criança
não vai aprender nada de novo. Tem a zona do conhecimento, que é aquela abertura que a criança tem de aprender algo novo. E a zona de desregulação, que é onde aquela criança não aprende nada e ainda atrapalha toda essa base que você deu. Quando você entrega um telefone para uma criança, né, que tem esses comportamentos restritos e repetitivos, a criança ela não sai dessa zona de conforto. Ou seja, ela não aprende nada de novo. Agora, quando você você coloca na televisão, né, algo igual a minha filha, teve uma época que ela gostava do Cocomelo. Ou seja, eu tô dando a zona de conforto dela, porque é o programa que ela gosta. Eu tô levando ela para o conhecimento, porque ela assiste esse programa todinho, do início, meio e fim. E acaba que eu volto daqui para o conforto, eu não chego na desregulação, porque eu não coloquei, às vezes, aquele programa em que ela não queria, eu escolhi o programa que ela queria, então a chance de chegar aqui é muito maior. Mas os dispositivos móveis, eles devem ser usados só em casos de emergência. Mas também as famílias podem dar uma preparação maior quando vai para um restaurante ou dentro do carro, né? Deixar livros, deixar brinquedos, né? Porque às vezes também a família vai para um restaurante, não quer dar o telefone, mas não tem nada para no criança. Lugar. Aí a criança vai pegar o talher do restaurante, você vai lá começar. E toma da criança. Aí a criança vai fazer isso, você vai lá e... Ué, por que a criança vai fazer? Então, assim, tem que dar uma preparação pra você não usar... Pra você tirar alguma coisa, tem que colocar outra no lugar, Tem que colocar outra no lugar, Mas isso é né? verdade, Tem que analisar o contexto vou contar uma também. coisa que aconteceu comigo rapidinho, né? A gente já tá finalizando aqui o nosso pod. Esses dias eu fui na igreja e não tinha salinha na igreja. E era 7h30 da noite. Ou seja, minha filha estava cansada. Ela estudou o dia inteiro, foi pro trabalho comigo, terminou o dia no trabalho comigo e tal. E a gente ainda foi numa igreja 7h30 da noite. E ela ficou quieta. E olha que ela não é, né? Ela é ela bem é muito boazinha. tranquila. Sim, muito Só que ela tranquila. virou, eu falei assim, filha, você tem que ficar quietinha. Olha a menininha ali, ela tá quietinha. E ela me deu uma resposta que eu falei, cara, não tem o que fazer, ela tá certa. Ela virou pra mim e falou assim, mamãe, não tem nada pra eu fazer. Aqui só tem adulto. Eu estou entediada. Não tem uma salinha de criança, não tem um desenho pra eu colorir, e eu não posso usar meu celular. E o que eu vou fazer? Aí eu fiquei quieta, né? Porque aí eu fui analisar o cenário, né, que ela me passou. Ela falou, eita, ela tá extremamente certa, sabe? E aí, o que acontece? Tem fase que a mãe vai ficar brigando com o filho na igreja, né? No caso. Eu não briguei com ela. Falei, Gabriela, realmente você está certa. Desculpa, a mamãe quis vir hoje. Mas não vai demorar a acabar. E senta aqui do ladinho da mamãe, já acaba. Aí, ok, ela ficou tranquila e esperou. Mas a resposta dela foi super válida. O ambiente não tem um ambiente para mim. Essa linguagem é para adulto. Não posso usar meu telefone. Não tem alguma coisa para eu colorir. Não tem brinquedo, não tem nada, é entediante, eu estou cansada. Não tem outra criança. Vai fazer o quê? Aí você vai começar a brigar com a criança? Você vai levar no banheiro e vai dar uma chicotada, né? Aí, tipo assim fazia antigamente, né? Não, vamos ali no banheiro e pá, dá uma chicotada na criança. Então, você não faz a sua parte, você quer que a criança faça a dela, né? Aí quando a Gabi me passou o cenário, eu falei, nossa... Você tem razão, assim, né, filha? Filha, você tá 100% certa. Eu comecei a ir na igreja, né, na casa de Jesus, como diz a minha filha, né, e acaba que a gente foi para a igreja católica, e na igreja católica não tem as salinhas, né, então o primeiro dia eu passei aperto, sim, né, porque eu sou fonoaudióloga e tudo, mas eu levei só uma bonequinha, e eu vi que aquilo foi muito pouco para todo o tempo, que é uma missa, né. E aí, eles ficam entediados muito rápido, né? Muito rápido. No outro dia, na outra semana, eu levei um caderno e um monte de pincéis. Nossa, a primeira fila da igreja, assim, só deu crianças. Todo mundo colorindo. Porque tinha folha para todo mundo, tinha pincel para todo mundo. Ela teve um contexto social, ela aprendeu, as outras crianças se divertiram, fizemos desenhos. Então, assim, olha só como uma atitude muda tudo e você ainda desenvolve a sua criança. Então, eu uso a todo momento esses artifícios com a minha filha. Um exemplo muito legal, para finalizar, porque se deixar aqui, né, um contexto muito grande, é a respeito do bilinguismo com a minha filha. Mas aí vocês vão ter essa curiosidade. Mas, Marcela, tá bom. A Megan fala português muito bem. E o inglês, como que você faz? Ela tem uma prima de 15 anos que foi nascida aqui. E daí, o que eu faço com essa prima?
ela vai na minha casa uma vez por semana. Quando ela chega na minha casa, tem uma caixa preparada com todos os brinquedos que eu quero que ela brinque com a minha filha. Então, eu brinco com a minha filha com os mesmos brinquedos durante a semana em português. Então, ela vai uma vez por semana e ela brinca com todos os brinquedos com a minha filha, da forma como ela aprendeu e brincou aqui na infância dela, porque ela nasceu aqui, e no idioma em inglês. Ou seja, olha a assimilação de idiomas que eu faço para o desenvolvimento da minha filha. E hoje eu posso perguntar para ela, como que fala qualquer coisa, como que fala picolé em inglês? Ela fala. Ela já sabe isso. Por quê? Porque eu contextualizei para ela desde nova esses 2 idiomas. Então eu falo com as famílias, 2 idiomas são 2 bandeiras, são 2 visuais. Mostra às crianças quem fala qual idioma. Dentro do meu center vai ter lá o currículo preparado pro tudo sobre mim, all about me. A gente vai criar uma árvore genealógica para falar, olha, o vovô, a vovó tá lá no Brasil, o que é Brasil? Entende? Você precisa ensinar isso para as crianças, porque eles não têm realmente... Verdade, eu acho que tem que ser assim, hashtag o Center 2 na região de Framingham. Vai dar briga para conseguir porque eu tô aqui, assim, tentando pensar como que eu vou fazer para ir lá. E eu brinco, sabe? Eu falo assim, olha, gente, eu sou a dona e eu também sou a mãe de 2. Então, e eu sou exigente com a educação das minhas filhas. Então, aqui não é só o meu empreendimento, é a escola das minhas 2 filhas. Então, assim, eu sou muito detalhista. Você viu? Eu cheguei pro podcast hoje, gente. Ela eu falei já assim, trouxe tudo certinho. Eu trouxe tudo, porque é isso. Existe uma preparação, sabe? Existe. Verdade. A organização é a base de tudo. A preparação é a base de tudo. Verdade. Não somos perfeitas, mas a gente tem que todo dia melhorar, tentar ser melhor. E os nossos filhos, né? No Brasil as pessoas falam assim, qual que é a diferença, né? No Brasil as crianças falam mais rápido, tananã, mas gente, no Brasil é um monte de primo, as crianças saem correndo pra casa do vizinho, descalço, sobe em árvore, cai, tananã. Não precisa nem muito assistir desenho. Aqui você tem que levar o seu filho num grupinho ali pra interagir, aqui você tem que fazer aqui é mais pelo difícil. Seu filho. Aí uma vez eu fui numa mãe que ela falou assim, Marcela, eu não sabia que a gente tinha que ensinar tudo pros nossos filhos, eu achei que eles aprendiam tudo sozinho. Não, a criança não aprende. A criança tem que ser contextualizada dentro de um vocabulário, porque vocês viram que a fala, ela é uma base, né? Ela é a consequência de uma base gigantesca. Legal. Marcela, e como que faz pra gente te encontrar no então, center, matricular nossa criança? Vou começar as pré-inscrições agora, já, esse mês de dezembro, gente, porque o Open fica House... ligado, hein? Vai dar briga. O Open House já é no próximo mês, então lá nós vamos receber crianças de 12 meses até 5 anos de idade. Nós temos 3 salas, nós temos o Infants and Toddlers, que são crianças de 12 meses a 2 anos e 9 meses. São 9 crianças por classe, um professor formado nas faculdades daqui e um assistente. Eu tenho outra sala que vão ser 10 crianças preschoolers, né, que são crianças de 3 anos e 10 meses até 4 anos. E o meu último ano da criança no meu center é numa sala com 5 crianças e um professor americano que vai dar toda essa base para essa criança entrar para essa escola. Então, dentro do meu center, então, sai preparado para o kindergarten. Preparado, porque legal. Quando eles vão para uma escola pública, eu não sei se vocês sabem, se suas filhas já passaram por isso, seus filhos, eles fazem uma prova para saber, né, qual que é esse nível de inglês, porque tá vindo de uma família, eles precisam compreender. E se a sua criança não tem esse nível adequado, essa criança ela vai para uma sala de ESL. Então, o meu center vai capacitar essa criança em todas as habilidades que essa criança precisa ter para que essa criança não vá para essa sala de ESL, que essa criança já vá para a sala convencional, habitual, para a idade dela. Olha, eu vou fazer assim um relato meu pessoal, tá? Aconteceu comigo.
Antes da gente finalizar. A Tatá tá morrendo de rir, gente, porque a Rubanos é eclética. Tocou uma música aqui numa último som. A música entrou no nosso podcast. Então, se você escutar aí um forrozinho de final, não se preocupe que tá tudo certo, tudo sob controle. Mas vou te falar uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu passei por esse processo. A Gabriela veio da babysitter. Da babysitter, ela foi pro daycare. E do daycare, eu coloquei ela no pré-school somente 2 meses. E aí ela foi pro kindergarten. Por quê? Primeiro, eu fiquei agarrada na babysitter, porque a babysitter de fato tratava ela com muito amor, muito carinho. Tratava ela como filha mesmo. E era neném. Então a minha prioridade era dar banho na Gabriela, colocar ela para dormir. Eu não queria aquele sistema americanizado que não pode dar banho, né? Que é igual aqui, não pode dar banho, não pode isso e tal. Eu queria aquele jeito mais materno mesmo nosso do Brasil, né? Ter o horário de dormir, tomar 2 banhos na parte da manhã, depois do almoço, ter a sonequinha. Então, como na época a minha babysitter pôde proporcionar isso para Gabriela, então eu priorizei a Gabriela com ela até o máximo que eu pude. Eu trabalhava muito. Então a Gabriela foi para lá com 10 meses e ficou até os 3 anos. Só que dos 3 anos para os 4 anos, eu coloquei no daycare. Foi onde que eu acho que eu errei. Que eu deveria ter colocado ela direto num pré-school para preparar ela para o kindergarten. Como eu não tive formação sobre esse assunto, eu coloquei no daycare. Ela ficou um tempinho no daycare e 2 meses no pré-school. Quando a Gabriela foi pro kindergarten, ela teve uma crise, sim. Na primeira semana ela teve. Ela falou, mamãe, mas eu não quero estudar aqui. Chorou. Todo mundo só fala inglês. Eu não entendo nada que eles falam. Só falo inglês, eu só falo português. E ela chorou mesmo, assim. Todo dia eu deixei... A primeira semana eu deixava ela. Os 2 primeiros dias ela chorou muito. No terceiro ela não chorou, mas ela ficava questionando, né? Eu não quero ficar aqui e tal. Até que ela pegou muito rápido, porque ela tem essa facilidade de pegar rápido, mas poderia ser uma criança que demorasse, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses ou mais para se adaptar. Sim. Então, assim, a minha dica para vocês, e outra coisa, questão de valor, tá, gente? Na época, eu não tinha chegado a olhar o pré-school, porque foi me falado que em questão de valor, a discrepância era muito grande. E não é. Não. A minha raiva foi essa, porque depois a diferença era pouca. Então, a Gabriela poderia ter entrado no kindergarten muito mais preparada, com uma diferença pouquíssima de valor financeiro, só que eu não tive essa formação. Eu não tive isso, sabe? Não, Tainara. Assim que você tira ela do babysitter, já coloca num pré-school, já coloca num center, que ela vai se capacitar, ter a base para o kindergarten. Sim. Então, um pouco do desenvolvimento da Gabriela ficou um pouquinho atrasado por causa desse contexto aí que eu te contei, que eu tive essa falta de informação, né? Porque as pessoas falam assim, Deus me livre, vou tirar meu filho do babysitter para ir para um center. É o triplo do valor. E não é. Quando eu fui checar, não é. Outro mito. Outro mito. Literalmente. E outra coisa, na verdade, a escola para os nossos filhos, eles nunca pode ser algo desafiador. Porque aquilo que é desafiador, isso impacta nesse gostar de estudar. Então, quando você pega uma criança, né, de um lugar 100% brasileiro, que tem aquela comidinha, arroz, feijão, tananã, todos os dias, e já joga ali naquele mundo, naquela escola que a criança vai comer naquela marmita todo dia, que vai tananã, tananã. Bandeja, aquele mundo adulto, junto, né, tipo com assim. outro idioma, a criança vai receber uma atividade ali, a criança não vai... Isso vai ser um desafio para essa criança, e a tendência dessa criança, academicamente, de gostar, estudar e tudo, vai ser um pouco traumático, porque ela vai sempre pensar nesse dia difícil que ela passou. Porque uma criança com 5 anos de idade, ela já tem uma convivência de algo. Então, quando você antecipa isso para uma criança, esse contexto não só para uma criança, mas para pais também, porque eu digo que o center, ele é essa preparação para as crianças e para os pais, né? Também em relação ao comodismo de horário que tem que levar, de horário que tem que buscar, de refeição que tem que preparar, desse contexto todo, porque eu acho que toda essa preparação, ela é muito grande, muito maior para a gente do que para com a criança, mas ao mesmo tempo
isso influencia muito esse gostar. E se eu pudesse, assim, criança. voltar atrás, eu teria deixado a Gabriela até os 2 anos na babá dela. E dos 2 até os 5, eu teria deixado no pré-school. Por isso que o preschool É tão 2 importante, anos, 2 anos e 10 meses, né? Porque querendo ou não, de 2 anos e 10 meses a 3 anos é aquela fase em que a criança já se adaptou naquele contexto acadêmico mais amplo, para que a criança fique de 3, né, ali há 5 anos, já voltado para essa parte totalmente acadêmica, em que a criança, né, tudo que a criança fizer lá, quando essa criança vai para a escola, essa criança já vai pegar uma folha, já vai ter um raciocínio, já vai ter uma vivência daquilo tudo, que às vezes pode ter um amiguinho lá na escola que nunca fez, mas ela vai lá e vai fazer, e aí ela pode ter uma fala um pouco menos do que o amiguinho devido ao idioma, mas ela tem uma habilidade acadêmica muito maior que aquela criança, ela vai se sentir. Nós e as crianças, todo mundo, a gente precisa se sentir bem, que a gente consegue, pra gente ter um sucesso maior em tudo, uma motivação maior em tudo. Então, essa preparação, né, inicial da criança, ela é a primordial para esse futuro acadêmico, social e mundial dessa criança, na criança gostar de ler, tudo tem que ser introduzido muito sabiamente, porque quando eu estive em escolas públicas e privadas e que eu tive esse contato com as nossas crianças, né, de famílias imigrantes, lá dentro a gente consegue ver que às vezes a mãe nem imagina o que a criança passa ali dentro, por às vezes uma falta dessa preparação, desse tempo e tudo, mas quem pega todas as consequências é a criança que está lá dentro, e a família nem sabe. Então é muito importante Muito importante mesmo. a gente preparar isso. Então no meu center, o idioma falado vai ser o português, mas toda essa preparação, né, todo o meu currículo, toda a minha estrutura metodológica, ela vai ser voltada para os currículos e para os standards, para tudo aqui, né, principalmente do estado de Massachusetts, que é o que a gente tem que ligar, é o que a gente tem que produzir, para que quando essa criança vá para a escola, esse primeiro contato escolar, ela seja muito proveitoso, muito lúdico, que a criança se sinta capaz. E não sofra, né, aquele processo ali de adaptação. Já vai ser nem da criança e nem dos pais que vai ter que começar a trabalhar até mais cedo para buscar a criança. Não, o pai já se adaptou a essa vida, porque lá eles vão ter que buscar as crianças às 4. Entende? Você cria isso. O quanto antes você cria isso, mais lá, né, na frente todo mundo está se adaptado, porque mais cedo ou mais tarde vai chegar para todo mundo. Vai chegar. Gente, então é isso. Super informativo, hein, tá? Muito informativo. Gostaria até de agradecer a Marcela por dividir conosco dicas valiosas, obrigada, ensinamentos valiosos, né, tá? Com todos nós aqui da loja, eu e a Tá, e mais o nosso time aí, nossa galera do podcast, que são vocês. Marcela, muito obrigada. Foi muito bom, né, Tá? Foi ótimo. E eu posso... A gente ela aprendeu tá falando, muito. minha cabeça aqui tá rodando, tá? A gente fala um tema, vai estendendo, e vai estende, né? vai uma E eu quero coisa, vai voltar, outra. né? Depois que eu abrir o center, eu quero voltar com mais experiências, com né? certeza. Verdade, com porque certeza. a gente abre as portas. Mas eu acho que você vai precisar de ter o Center 2. Pode Também deixar. breve, acho, né, Tá? também acho. Devido Eu tudo que a até gente acho que conversou ela vai aqui. ter que ter uma van da escola também dela acho. para buscar Buscar as crianças. criancinhas que moram longe e ir pro Nossa. seu center e ter Também pelo menos acho. que seja um dia, né, Aham, educacional ali para as sim. crianças aprender a ler, escrever português. Isso, sim. Já Eu até penso- imaginei, tá? Uma van bem grande, Bem colorida. colorida, bem igualzinho esse colorida. lacinho Aham. seu aí, ó. E que tem um avatarzinho também na Sim. van. Eu já tô Quem sabe, imaginando um monte de coisa Bazar aqui. Boston com a Urbanos, pode Isso. vai aí conseguir uma venda na comunidade brasileira para Não levar é? as crianças pro center. Super acho que mesmo. tem que ter, gente. Eu estou Gratidão, super meninas. feliz em receber a Marcela. Se você não sabe, vou te contar aqui que a Marcela tá bolando um plano para dar aula para minha filha online, porque a Gabi tá com Olha 7 só. anos e a gente descobriu que tem um método que pode ser online. Então, se você não tem tempo de levar no center da Marcela, não se preocupe, porque a gente já Não arrumamos perca uma tempo estratégia e para entra em você. contato que vai dar um jeitinho, vai ter uma E estratégia. os meus aí. programas lá são de 12 meses a 12 anos, né? Porque A a gente tem 12 uma extensão anos, de que programas pra gente... Tem pra eu vários conseguir- programas. Isso, para eu conseguir dar esse suporte para toda a nossa comunidade brasileira, né? Nessa Muito legal, até né, 12 Tá? anos. Muito Adorei, legal, gente. Vai estar aqui pra você o Insta da Marcela, o Insta
do Podtaz, se inscreva no nosso canal, assista, manda aviãozinho para todo mundo, porque o conteúdo de hoje foi super, mega interessante e muito informativo. Interessante, informativo. Aprendi muito. Ela vai falando, a gente vai pensando, né, tá? Vai ficando aqui na cabeça. E tem certeza que todas as mães, os papais que vão ouvir esse podcast vai ficar muito informado aí, vai procurar o Center com a Marcela. É isso aí, gente. Obrigada, obrigada, Marcela. Obrigada, Marcela. Gratidão. Foi um prazer ter você aqui conosco, né, tá? Igualmente. É isso aí. Mais um podcast. Obrigada, galerinha. Obrigada, gente.